Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém aí? Amém aqui também. Amém em toda parte. Que o Senhor seja louvado. Bem-vindos mais uma vez. Este é o lugar certo para você estar, para nós estarmos. A oportunidade que Deus tem nos dado é sem dúvida as melhores e graças a Deus o Senhor tem nos dado a alegria de poder aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado. Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 23. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Esse é um dos textos mais lidos no Brasil e no mundo, né? Todas as vezes que a gente vai falar de adoração, não tem como não lembrar desse texto. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, que diz: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler novamente, por favor. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta é a verdade singular do momento do louvor e da adoração. Deus só irá receber se for feito do jeito que está escrito ali, se for em espírito e em verdade. Tem que ser em espírito e em verdade para ser completa. Às vezes é só em verdade, falta o espírito. Às vezes é só em espírito e falta a verdade. Mas o que Deus quer não é parcialidade do homem. O que Deus quer é um homem por completo. Se você, qualquer dia desse, ouvir a voz de Deus te dizendo isso, diga para Ele: Senhor, eu me entrego completamente, eu não quero mais ser parcial naquilo que eu tenho feito contigo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor por completo. Se você puder, feche os teus olhos agora comigo. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença mais uma vez aqui, neste lugar de oração, Deus. Lugar de oração e adoração. Quantas vezes nós já sentimos a Tua presença aqui neste lugar, Deus? Incontáveis. Quantas vezes o Senhor já trabalhou nos corações dos seres humanos aqui? Incontáveis, Deus. Nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, mas a nossa sede pelo Senhor e a nossa fome pela Tua presença só aumenta, Deus, só aumenta. Há um desejo no nosso coração de receber sempre mais de Ti, mais da Tua presença. E o Senhor bem sabe, Deus, que o nosso interesse, muitas vezes, é por aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Mas hoje aqui, Deus, o nosso interesse está completamente voltado para aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa na vida da gente. E nós nos rendemos diante do Teu altar nessa oportunidade, nessa noite. Fica conosco, perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Nós iremos Te adorar aqui, meu Pai. Nós iremos Te adorar em espírito e em verdade. Por favor, aceita as nossas canções. Usa o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra.
E que essa noite seja uma noite singular para nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode aplaudir o Senhor bem forte, por favor? Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, nós te adoramos, Deus. Te adoramos, te adoramos. Vamos declarar que Ele é Rei? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, nós te adoramos, Deus. Senhor nosso Deus, declare mais forte. Aleluia, Santo, Santo, declare, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo, aleluia, santo, é o Senhor Deus poderoso, diga que Ele é digno, digno de louvor. Tu és santo? Tu és santo, declare ao Senhor, é o Senhor Deus poderoso, aleluia, tu és digno, só tu és digno, Deus, só tu és digno, Deus, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém. Pastor Enivaldo Justino ministrando a palavra de Deus. Cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Deixa uma palavra, meditação para mim e para a sua vida. Quero agradecer desde já ao pastor Gelson por me confiar de estar podendo falar do amor de Cristo.
Quando eu adentrei neste lugar, eu senti a presença de Deus. E só quem pode sentir a presença de Deus é quem está ligado. Porque Deus, Ele tem feito maravilhas em nosso meio e muitas vezes nós não percebemos a grandiosidade que Deus é, a preciosidade que Deus é para nós. E eu me acho indigno de sentir essa presença que é gloriosa. Sabendo eu que eu sou pecador, sabendo nós que nós somos pecadores, não somos merecedores. Mas Ele se achou como justo e sempre foi justo, fiel e verdadeiro de dar a sua vida por mim e por você, para que hoje nós estejamos aqui, ouvindo mais uma vez a palavra dEle. E eu sou grato a Deus por este momento, essa rica oportunidade, a qual muitas vezes nossos sonhos, o adversário ele tenta nos frustrar, tenta nos parar, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não é capaz, você não é capacitado para isso, os seus sonhos, você não vai realizar desde pequeno. Talvez problema na sua família, mas Deus Ele é justo, Ele é fiel, e quando Deus Ele te gerou, Ele te formou, Ele te escolheu, Ele te tornou eleito. E se você crê que Ele veio para te salvar e me salvar, que você crê que Ele é filho de Deus, Ele te considera como filho. Filho e herdeiro dEle. Nós somos herdeiros, e Ele vai nos buscar para encontrar com Ele. Mas é necessário que nós estejamos vigilantes, constantemente e perseverantes, o tempo todo perseverando. Gênesis, quero deixar uma palavra em Gênesis. Graças te dou, Pai. Obrigado por mais uma vez sentir a Tua presença, Senhor. Gratidão é a palavra. Tu sabes como eu estou me sentindo, Senhor, a cada dia que eu sinto a Tua presença. Um minuto de adoração ao Senhor. Você não imagine que Ele se faz presente na casa. Adore aquele que é digno de honra, de glória e louvor e toda adoração. Ele está aqui, igreja. Peça o que você precisa. O que você precisa nessa noite. O que você vem encontrar aqui nessa noite. Peça a Ele. Peça a Ele que os ouvidos dele estão atentos para te ouvir. As mãos deles estão abertas para te abençoar nessa noite. Basta você crer, como essa palavra que nós vamos ler aqui, que ela é fiel, ela é verdadeira, ela é pura, e ela penetra até a alma, medula e no coração. Graça te dou, Senhor. Gênesis 40, versículo 14, sem perda de tempo, que diz assim: porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que pusessem nesta masmorra. O versículo 37 diz assim: primeiro, habitou Jacó na terra de peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos, sendo ainda jovens, acompanhando os filhos de Bilá, os filhos de Zilba, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talá de manga compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no.
e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Vou ler de novo. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos ouvi este sonho, que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando o seu pai e os seus irmãos. Repreendeu o pai, ele disse: que sonho é esse que tivesses? Acaso veremos eu e a tua mãe, os teus irmãos, se inclinar perante ti em terra? E seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aqui. Pai, fala comigo, me ensina, Senhor Deus, a pregar a tua palavra nessa noite. Podemos assentar? Essa palavra é uma palavra que me chamou a atenção essa semana. Por mais que nós acreditamos que os sonhos, eles vão se realizar na nossa vida, eu quero te falar que nunca desista dos seus sonhos. Eu quero que você me ajude a pregar nessa noite. Quem aqui tem sonhos? Não tem. Todos nós temos sonhos. Quem aqui os sonhos ainda não foi realizado? Levanta a sua mão para mim te conhecer. Então temos pessoas que os sonhos já foi realizado e temos pessoas que o sonho ainda não foi realizado. Assim como o meu. Vários sonhos eu sonhei e Deus realizou na minha vida, assim como o carro que eu tenho. Sonhei da forma que Deus ele me deu, a cor, aonde, como seria. Era impossível a pessoa vender este carro da forma que vendeu. E o sonho do Senhor realizou na minha vida. Sonhei o sonho de Deus. Assim foi o sonho de José. Foi um sonho que Deus deu a José. Não foi um sonho comum, porque o tempo todo José, ele acreditava. Mesmo diante as coisas que vão acontecer no decorrer dessa passagem com José, José sempre foi fiel. José sempre ele foi verdadeiro para com Deus. E as mãos de Deus esteve sempre ao lado de José, o tempo todo abençoando José. E assim muitas vezes é nas nossas vidas. Nós não acreditamos, nós sonhamos, mas quando vem a dificuldade, nós desistimos. Muitas vezes nós paramos, nós estacionamos. Será que Deus ele não está me ouvindo? Será que algo não vai acontecer sobre a minha vida? Mas José ele não pensava dessa maneira. Quanto mais José ele fazia, mais a Bíblia vai dizer que ele era abençoado, e aqueles que estavam ao redor dele eram abençoados. Assim sou eu, assim é você. Eu vim aqui para te dizer que você, mediante as lutas, mediante as dificuldades, eu e você somos escolhidos de Deus. Deus ele tem ciúme de mim, Deus ele tem ciúme de você. Queira o adversário, queira ou não, queira o seu inimigo, aqueles que te querem mal ou não, Deus ele se agrada de mim e se agrada de você. Agora basta você saber se você está agradando a Deus, conforme você está andando. Vemos aqui a palavra do Senhor, que Jesus ele tinha algo grandioso por onde ele passava, que ele curava, ele libertava. Aqui no Velho Testamento nós ouvimos falar de Ana, vimos falar de Eucana, mas Ana era estéril, e Ana ela pedia a Deus um filho, mas ela era estéril, ela não podia gerar filho.
Mas quando Ana ela resolveu clamar, quando Ana ela entrou dentro do templo, e ela clamava a Deus em silêncio, mas ela clamava a Deus em silêncio, com a alma e com o coração atrito, aquebrantado, e Deus ouviu aquela oração, porque a oração de Ana, ela tinha propósito. A oração de Ana, ela estava sendo humilhada por Penina, mas passou a palavra, não é essa, mas faz parte desta palavra, são parte dos sonhos, são parte de esperança. Ana, ela tinha esperança de gerar um filho para Eucana. Mas eu quero te falar que quando ela colocou um propósito diante do templo ali, do altar do Senhor, Deus ele se agrada e ele começa a gerar o sonho de Ana. E Deus ali entrega ali a que dá um filho a ela, e ela permite que aquele filho seja do Senhor. Projeto de Deus, assim foi Samuel. Lembra o que Samuel foi? Sacerdote, juiz e profeta. E assim é você, assim sou eu. Que profeta está sendo você diante as comunidades, diante a sociedade? Que profeta está sendo você? Que discípulo está sendo você? Deus ele te escolheu, Deus ele me escolheu, não só como pastor, mas como dispenseiro, como fiel, como servo. Além dos meus títulos, eu tenho que ser o quê? Dispenseiro, eu tenho que ser servo, porque o título ele não vai me levar para o céu. O que vai me levar é algo que está dentro de mim. Eu não posso ser só de aparência, eu tenho que viver de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu tenho que mostrar algo que eu sou na minha casa, fora da minha casa, dentro da minha casa, na sociedade, o que eu sou por onde eu passar. Por quê? Porque o Eterno me conhece, o Eterno te conhece. E Deus ele conhecia este homem chamado José. A palavra do Senhor vai dizer que os seus irmãos, eles não agradavam ao teu pai porque eles mentiam. E todo pai, ele sabe quando o filho, ele mente para nós. Nós sabemos, nós temos olhares clínicos, assim é o nosso Deus, que ele é soberano, ele conhece todas as coisas. Você pode se esconder de Deus, mas a Bíblia vai dizer que nada fica escondido diante aos olhos de Deus. Qual é a sua posição diante do Eterno? O que você está fazendo diante do Pai, para que Ele venha se agradar de você? Eu quero te falar que José, aqui o seu pai, os filhos de Jacó, eles foram ali para Siquém, e seu pai agora manda apacentar o rebanho do seu pai. Eu quero te falar aqui que vamos conhecer aqui um pouco quem são os filhos de Jacó, os irmãos de José. Aqui a palavra do Senhor vai nos ensinar no versículo 35, você pode acompanhar aí, que nós vamos ler o tempo todo a palavra, se você quiser acompanhar versículo por versículo. Rúben, 35, 23, está dizendo que é Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia, José, Benjamim, filhos de Raquel. A palavra do Senhor também vai dizer no 35, 25, Dan, Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e de Gade, de Azer, filhos de Zilba, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nascera em Padaraá. Eu quero te falar que José, ele foi o 11º filho do patriarca Jacó. Depois dele veio Benjamim. Eu quero te falar que José, agora, ele vai, o seu pai Jacó, ele manda que José fosse ir atrás dos seus irmãos para ver o que eles estavam fazendo. E a palavra do Senhor vai dizer que eles foram aos irmãos apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. E ali Israel perguntou a José: não apacentaram teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. E respondeu a José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel: vai agora e vê, se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze notícias. Assim enviou ele no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam em outro lugar, e quando eles viram, avistaram de longe José, eles começaram a falar um para os outros, que ali veio o contador de sonhos, ali veio o sonhador,
e eles começaram a tramar contra José. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 20, 37 e 20, que seus irmãos, eles começaram aqui a tramar o que ia fazer com José, quiseram até pensar em matar José. Mas a palavra aqui vai dizer que um dos seus irmãos, eles não queria fazer isso. O mais velho, Rúben, ele chega para os seus irmãos e ele tem, quando José ele chega, ele fala, ali já vem um sonhador, e eles começam ali tramar contra José, e a palavra do Senhor vai dizer que Rúben, ele deu a ideia de jogar José ali numa cisterna sem água. Eu quero te falar, imagine agora este homem, imagine, a palavra do Senhor vai dizer que Jacó, ele amava mais a José do que os seus irmãos, porque ele era filho de sua velhice. Imagine eu agora, esses irmãos tendo ciúme, né, de José, querendo a ponto de matar o seu irmão, colocando ele numa cisterna. Rúben deu essa ideia para que não viesse matar ao teu irmão, porque ele sabia que seu pai não iria aguentar. E a palavra do Senhor vai dizer que ele lançou José na cisterna, ali naquele poço sem água. Agora imagine José, me ajude a pensar, imagine José num poço, uma cisterna sem água. Imagine agora, eu creio que ele não ia perder tempo de olhar para o lado, porque ele ia olhar a escuridão, mas ele sabendo que Deus, o que eles não sabiam é que era um sonho de Deus. O que eles não sabiam é que a vida de José, se você pode perceber o tempo todo, José era para morrer, mediante o que estava acontecendo. Mas olha o carinho de Deus, e é muitas vezes isso que eu quero chamar a atenção da igreja, é muitas vezes no momento de angústia, no momento de aflição, nós deixamos de acreditar que algo vai acontecer na minha vida e na sua vida, nós perdemos a esperança. Eu vim aqui como discípulo, como profeta, e se você conhecer a minha história, que eu não vou relatar ela aqui hoje, porque uma parte já conhece, eu quero te dizer que eu venci, assim como José venceu, assim como falaram que eu não ia conseguir, olha eu aqui, mediante as lutas, dificuldade, mediante vários medicamentos, mediante a circunstância, mediante a medicina, não era ser capaz de eu estar aqui pregando uma palavra para vocês, era para mim eu estar em cima de uma cama, paralítico, era para mim eu estar dentro de uma cova, mas o Senhor, Ele teve misericórdia de mim, porque Ele sabia que eu ia fazer a diferença para o reino dEle. E assim José, ele ficou ali na cisterna, eu creio eu que ele começa a olhar para cima, porque é do alto que aprendemos que vê o socorro, e eu creio que ali José estava ali, acreditando em um Deus que tudo pode, e eu creio eu que ele não questionou, porque a Bíblia não relata, que ele aqui murmurava, só quando ele falava, lembra-te de mim, falou para o copeiro, quando você estiver diante de Faraó, só lembra de mim, porque eu sou inocente, eu não fiz nada, e me colocaram aqui, me venderam como escravo. Eu quero te falar que aqui, os filhos de Jacó lançaram ele na cisterna, e eu quero te falar que Deus, Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Ali passaram, a palavra do Senhor vai dizer, com a caravana de ismaelitas, e ali de Gileade, trazendo ali os seus camelos, traziam aromas, traziam bálsamo, mirra, e levantaram para o Egito, eles iam para o Egito, e a palavra do Senhor vai dizer que então Judá, um dos seus irmãos, ele teve a ideia de pegar ali, para não matar José, eles falaram, olha, vamos ganhar alguma coisa com isso, vamos, ao invés de nós matarmos ele, papai não vai saber, tramaram ali, vamos vender ele, jamais papai vai saber, né, que nosso pai vai saber que nós vendemos ele, e nós aqui fazemos ali, pegamos a túnica dele e ali matamos ali o bode e passamos sangue, entregamos a mão, porque foi assim que aconteceu, a palavra do Senhor vai nos relatar. E eles ali tramaram e fizeram isso, venderam ele para os mercadores, os medianitas, segundo a palavra do Senhor vai dizer no 37, 28, você pode acompanhar, venderam José agora para os medianitas, e os irmãos de José alcançaram, tiraram da cisterna, venderam por 20 ciclos de prata. E assim foi, José agora
sendo vendido, assim foi os filhos, assim quando Rúben chegou, que ele foi ver na cisterna e José não estava lá. Creio eu que eles não falaram para Rúben, porque senão Rúben ia entregar para o pai dele. Eu creio eu que Rúben, aqui a palavra do Senhor vai dizer que Rúben, ele se entristeceu, e eu quero te falar que foram os seus irmãos, para ali mataram um bode, segundo a palavra do Senhor vai dizer, molharam de sangue, e foram enviar a túnica que Jacó tinha dado ao seu filho, ela tinha várias cores, e assim eles invejaram pelo que ele tinha, pelaquela túnica, e pelo que José era, pelo que Jacó ele tinha aquele amor pelo aquele filho, porque eu creio que ele era o mais moço. Todos nós sabemos que nós temos um carinho os nossos filhos, não que o amor ele seja diferente, mas todos nós sabemos que nós temos um carinho diferente para aquelas crianças que elas são menores, porque elas precisam de mais cuidado. A minha filha mais nova, ela tenta me induzir até hoje, eu falo ela para a mãe, e muitas vezes ela consegue a gente tirar, mas a gente fala para os mesmos filhos que ama eles de tudo, de qualquer maneira. É assim o pai, mas ela quer ouvir da nossa boca que nós amamos mais a ela. Não é, e eu falo, você e eles amamos da mesma forma, não tem essa, porque sabemos que é um amor de pai, mas o cuidado para o teu filho, quando ele é pequeno, é diferente, não adianta, nós temos que dar atenção, porque o mais velho, ele já sabe se virar, ele já sabe andar, ele já sabe, e o mais novo, ele começa a engatear, e nós temos que ensinar, como Deus, ele está nos ensinando através dessa palavra. E eu quero te falar que essa palavra, José agora, ele chega, os irmãos dele, ele chega para o seu pai, ele mostra aquela túnica ali, e observe que Jacó, ele vai acreditar ali, que Jacó, ele vai falar que o seu filho, ele estava morto, por quê? Porque ele sabia que, da forma que entregou para ele sabia que foi um animal que matara José, e a palavra do Senhor vai dizer aqui que José agora vendido para esses homens, os medianitas, agora José é levado, e a palavra do Senhor vai dizer no versículo 39, que José agora foi levado ao Egito, e tinha um homem chamado Potifar, e este homem ele era oficial de Faraó, comandante da guarda dos egípcios, que ele viera comprar José dos ismaelitas, e que tinham levado para lá, e o Senhor, preste bem atenção nisso, e o Senhor era com José, e veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Preste bem atenção, José veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. José era próspero o tempo todo, Deus ele jamais abandonou José, José ele tinha essa certeza, porque mesmo diante de uma cisterna, mesmo diante ele ser vendido, ele não se prostrava a outros deuses. Observa agora que José ele estava em terra estranha, observa agora que José sai da sua casa, sai do seu habitat e vai para a terra estranha, e nós sabemos que em terra estranha, lá eles eram obrigados a servir a quem? A outros deuses, que são esses deuses de Faraó, o Deus Ra, a Ísis, o Horus, o Osíris, o Amon, o Anubis, e outros deuses a mais. Muitos deuses, esses homens, o Faraó ele servia, mas José ele teve na sua linhagem, ele sempre teve na memória ao Deus que tudo pode, ao grande eu sou, o El Shaddai, o Adonai, o Eloí, o Emanuel, o Deus conosco. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que tudo o que ele fazia, ele prosperava na casa de Potifar. Mas o adversário, a palavra do Senhor vai dizer que ele nunca fica satisfeito,
Ele sempre quer aprontar comigo, com você, para que eu venha desistir, para que ele venha tramar algo, para que eu venha perder aquilo que eu tenho de direito, que é a coroa. Cada um de nós temos o direito de ganhar uma coroa. Cada um de nós temos que ganhar por mérito um galardão. Eu não sei qual vai ser o seu galardão, mas eu não sei qual vai ser as suas obras, porque não é só por obras que nós somos salvos. Mas eu quero te falar que este homem aqui, chamado Potifar, ele tinha uma senhora, ele tinha uma esposa, e essa mulher, ela viu que este homem, chamado Moisés, ele era formoso e de porte e de aparência, de grande porte, segundo a Bíblia, vai nos dizer no 39:6. E aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: deita-te comigo. Aí começa uma história de provação na vida de José. José agora ele tem que provar para ele mesmo, para a carne, porque sabemos nós, como homem e como mulher, que a carne ela é fraca, mas o Espírito que vivifica dentro de nós, ele é maior. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos aquece, é Ele que nos guia, é o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E José ele tinha isso, e José ele sabia que ele era grato, porque Potifar ele não era ele era um bom homem, e ele deu a confiança para José fazer de tudo ali, de menos tocar, com certeza, na mulher dele. Mas essa mulher já havia este costume de ficar ali, de deitar com os outros homens. E a palavra do Senhor vai dizer que José, ele rejeitou por várias vezes, essa mulher veio chegar até ele, e ele recusou. Foi um dia que a Bíblia vai dizer que ele adentrou na casa dela, pegou umas vestes dele, e ela falou para ele de novo, para fazer a mesma coisa, se deitar com ela, e ele recusou. E a palavra do Senhor vai dizer que ele saiu correndo e ficou suas vestes, e assim ela gritou ali, chamando a atenção ali dos seus servos, prenderam José. Depois chegou a Potifar, eu creio que corrigiu ele, mas nós sabemos aqui que o que José ele foi acusado seria a sentença de morte. Não era para José ficar vivo, mas Deus ele tinha um propósito na vida de José. Eu quero te falar que José agora ele é levado para a prisão, e eu quero te falar que mesmo o adversário tentando oprimir José, mesmo o adversário tentando acusar José, porque muitas vezes as pessoas elas tentam me acusar, muitas vezes as pessoas elas tentam te acusar, falando de algo que eu não sou, de algo que eu não fiz, mas você acredita e acaba tomando raiva de mim. Preste bem atenção, a Bíblia nos orienta, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, chega para ele, conversa com ele, que a partir de hoje você vai aprender que tem que ser assim, porque muitas vezes o adversário ele quer trazer intriga entre eu e entre você, para nos separar, porque sabe que eu sou bênção para a sua vida, e sabe que você é bênção para a minha vida, porque é assim nos dias de hoje. As pessoas, quando elas veem o seu brilho, porque esse brilho, ele não é teu, é o brilho do Espírito Santo que habita dentro de você, e o adversário, quando ele olha para você, ele não suporta a claridade. O adversário, quando ele olha para você, ele bate retirada, porque há o brilho do Espírito Santo sobre a sua face, e ele não suporta. Então ele quer o que? Trazer dissensões, inimizade, como esses irmãos fizeram diante a seu irmão, a José. Porque ele fazendo isso, eles acharam que José ele ia recuar, José ia parar de servir a Deus, mas José ele não parou de servir ao Deus fiel, ao Deus Altíssimo. E a palavra do Senhor vai dizer que José agora na prisão, tudo o que ele fazia prosperava segundo a palavra do Senhor. E o chefe da prisão, ele deu autoridade máxima para José fazer de tudo ali, porque viu que José ali, Deus ele testificava ali com aquele carcereiro ali. E a palavra do Senhor vai dizer que José agora existia ali na prisão, o copeiro e o padeiro. E a palavra do Senhor vai dizer que esses dois homens, eles sonharam. A palavra do Senhor vai dizer que esses dois homens, eles começaram a sonhar, e ali eles contaram o sonho para José, e a palavra do Senhor vai dizer que José desvendou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E eu quero te falar que, quando José,
aqui, depois você lê aqui mediante, não temos muito tempo, que essa palavra ela é extensa, mas aqui o copeiro, ele contou o sonho, José, ele falou para ele que em 3 dias, né, para o copeiro, que em 3 dias ele iria voltar a servir a Faraó, e depois ele falou para ali o padeiro, que em 3 dias Faraó ia enforcar ele, e assim aconteceu, diante o sonho que Deus deu a esses homens, e que José, através da palavra, através do Senhor Jesus, do Deus Altíssimo, ele revelou ali para José. E observa-se que aí é que José veio naquele versículo que eu li para você. Porém, lembra-te de mim. Olha o que José ele falou para o copeiro. Lembra-te de mim quando você estiver diante a Faraó, porque o sonho ele foi desvendado. Então, automaticamente era para quê? Para o copeiro ele chegar na casa de Faraó e lembrar de José. Não era assim a verdade? Mas passou ali, a palavra do Senhor vai dizer, passou ali 2 anos, e esse copeiro ele não lembrou de José. Você sabe por quê? Porque ainda não era a hora, ainda não era o momento. Existem momentos na nossa vida que é angustioso, é estressante, mas nós temos que aprender a esperar, porque ainda não era o tempo da vitória de José. Passou 2 anos, e eu creio que ele nem murmurou, porque a Bíblia não diz, não me relata que ele está aqui questionando muito, ele só fala para este homem lembrar dele, mas a palavra do Senhor vai dizer aqui, ao copeiro-chefe reiterou o seu cargo, e qual estava no copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. Olha o que diz o 23, 40:23, e o copeiro-chefe todavia não lembrou de José, porém dele se esqueceu. Quem sabe alguém te esqueceu? Quem sabe você tem confiado nos seus amigos, nas suas amigas, e eles te esqueceram. Mas eu vim aqui te falar que existe um que nunca te esqueceu, e sempre tem cuidado de mim, tem cuidado de você. E a palavra do Senhor, ele vai nos dizer ainda que, passando isso, ali estava, aí chega agora, vai chegando a hora de José ser abençoado. E já estou finalizando. Aqui José agora, ele vai, ali esse copeiro, ele entra e serve a Faraó, e ele ouve falar que Faraó, ele teve um sonho, e Faraó, ele estava ali com seu espírito. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 41:8, que teu espírito ele estava perturbado, e mandou chamar ali todos os magos do Egito, todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia lhes interpretado o sonho. Porque quando Deus ele te chama, ele te escolhe, e preste bem o que eu vou te falar. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que vai chegando agora o momento desse copeiro ele lembrar de José. A palavra do Senhor vai dizer que este homem agora, ele chega para Faraó, que quando ele estava, ele conta a história, que ele vai ali, desvenda ali o sonho ali do copeiro, ali, e do padeiro. Agora ele vai falar que se eu estou servindo o Senhor, é porque ele interpretou o sonho e eu estou aqui. Cadê este homem? Manda chamar José. E eu quero te falar que agora Faraó agora chega diante de José, e olha o que ele fala para José. Ouvi dizer, porém, que ao teu respeito, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Preste bem atenção, nós ministros do Evangelho, nunca ser superior, e sempre lembrar que é Deus que fala através da nossa boca. Isso é muito importante para nós ministros do Evangelho. Eu falo para você agora, e até mesmo você que é servo, é reconhecer aquele que manda, aquele que ordena, e é aquele que fala. Eu quero te falar aqui, olha o que ele respondeu para Faraó. Respondeu José, não está isto em mim. Olha que lindo, olha a humildade deste homem. Não está isso em mim, Faraó, isso está do meu Deus. Olha o que a palavra fala, isso não está em mim, mas no Deus que dará a resposta favorável a Faraó. Ele não se engrandeceu, não sou eu que revelo, mas sim o meu Deus. Mas só que Faraó tinha outros deuses, mas quando Deus ele está no controle, Faraó não questionou. Faraó contou o sonho, diz a palavra do Senhor, que vai dizer que contou Faraó o sonho. O meu sonho, eu estava em pé nas margens do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas, formosas vistas, e pastavam
no carniçal. Após essas subiram outras vacas fracas, muito feias, vistas, magras, nunca vi outras, e assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras, ruins, comiam as primeiras 7 gordas, e depois as terem engolido, não davam a aparência de terem devorada, pois seu aspecto continuava ruim como o princípio. Então eu acordei. Depois vi em meu sonho 7 espigas saíram na mesma haste, cheias, boas, e após elas nascerem 7 espigas secas, mirradas e crestadas, e vento oriental. E as 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei aos seus magos, mas ninguém houve de me interpretar. Então José, ele disse que o sonho de Faraó, os 2 sonhos que ele tinha eram um só, e que Deus que tinha dado este sonho a Faraó, que Deus, ele que se manifestou diante a Faraó, está no seu versículo aqui 41, 25, e a palavra do Senhor vai dizer que este sonho sendo um só, agora Faraó, ele se sente com o coração aliviado, e ele fala, agora José, ele dá as instruções, o que deveria fazer ali, o que Faraó ele deveria fazer, para que haveria 7 anos de fome na terra e 7 anos de bonança. Esse era o sonho de Faraó. Então ele sentiu aqui, falou para Faraó, através que o Senhor estava avisando a Faraó, que era para arrumar um homem confiável, para liderar ali nessa ocasião que vinha 7 anos de bonança e 7 anos de fartura, e de guardar mantimento, de ali liderar ali. Então ele, Faraó, agora ele começa a pensar, quem é este homem, quem eu vim escolher, creio eu que os magos maiorais estavam ali, creio eu que sou eu, homem de posições, mas eu creio eu que Faraó, ele já sentindo ali, eu creio eu que orientado por Senhor, porque ali ele servia a outros deuses, jamais eu creio que ele, não, ele serve a outros deuses, jamais, Faraó, quando ele falar que serve a outro Deus, ele vai mandar matar, mas José, ele não se prostrou diante a outros deuses. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Faraó, ele procurou ali as pessoas ali para governar ali, e a palavra do Senhor vai dizer que ele achou graça em José. E para terminar, ele manda chamar José, e agora, manda chamar José, manda chamar ali aqueles homens, e a palavra do Senhor vai dizer que ele dá uma esposa a José, ele vai colocar um anel sobre o dedo de José, e sobre todo o reinado ali, José, ele foi governador do Egito. E eu quero te falar que ali aconteceu a fome. Eu quero te falar que o sonho de José, que seus irmãos e seus pais iriam se curvar diante dele, pois a palavra é fiel e verdadeira. No seu 42, coloque sobre os seus pés, 42, 6. José, governador daquela terra, era ele quem vendia, e todos os povos da terra, os seus irmãos de José, vieram e se prostraram o rosto em terra perante a ele. O sonho que Deus deu a José se realizou, e os seus irmãos, eles teve que se prostrar diante a José. Não só os irmãos de José, mas toda aquela região, Faraó, ele ordenara que tinha que se prostrar. Quando José ia passando, todo mundo ele tinha que se prostrar diante a José. Eu creio que José, ele não recuou. Se fosse eu, não queria, mas José, ele lembrou do sonho, porque foi Deus que deu esse sonho, que as pessoas, assim como seus irmãos, assim como seu pai, eles iriam se curvar diante a José. Coloque a mão no seu coração. Qual é o seu sonho? Eu quero profetizar para você nessa noite. Talvez essa palavra, ela teve algo que te chamou a atenção, assim como José foi escolhido por Deus, assim como eu fui escolhido por Deus, assim como você foi escolhido por Deus, assim como Ana, assim como Moisés, que o povo orou e Deus deu um libertador, e ali esses homens, assim como João Batista,
ele veio pregando sobre arrependimento, arrependemos que é chegado o reino do céu. E eu quero te falar que essa palavra ainda para finalizar, coloque a mão no seu coração, sinta Deus falando com você. João Batista veio através da sua mãe, que era também estéril, Isabel, mas Deus ele tinha uma promessa de enviar para falar para o teu povo. João Batista, arrependemos que era chegado o reino do céu, abrindo o caminho para Jesus chegar. Ali João Batista veio falando sobre arrependimento, e ele falou que viria um maior do que ele, que batizaria com o Espírito e com fogo. João Batista batizava com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse está no meio de nós, procurando habitar em nós, mas ele só habita em coração que esteja quebrantado, para que o teu Espírito venha reinar, para que o teu Espírito venha governar. Permita que o Espírito Santo habite em você nessa noite. Permite que o Espírito Santo não chegue só por fora. Permite que o Espírito Santo o tempo todo esteja sempre dentro de você. Porque muitos de nós achamos que o Espírito está por dentro, mas ele está por fora. O Espírito por fora ele acaricia, mas por dentro ele trabalha. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida amanhã. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida eternamente. Deus, aqui estou como discípulo, como dispenseiro, como servo do Senhor. Eu quero profetizar os sonhos, ó Pai, para que teus filhos têm. Eu quero profetizar os projetos, Senhor, dos teus filhos, que sejam teus projetos, Senhor, mas que eles venham ser fiel como José, que eles venham ser fiel como Moisés, como venham ser fiel como, ó Pai, esses homens, ó Pai, assim como Paulo, mesmo diante de uma guilhotina, ele falou: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que nós venhamos guardar a fé, que nós venhamos guardar a esperança, que nós venhamos guardar o amor, e que nós, ó Pai, podemos amar ao nosso próximo como o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Que nós venhamos aprender a perdoar, que nós venhamos aprender, Senhor Deus, a amar, Senhor Deus, ó Pai querido, sem fazer dissensões a qualquer pessoa. Meu Deus, nos ensina, Senhor Deus, a caminhar, Senhor Deus, a pregar o teu evangelho. Me ensina, Senhor Deus, nos ensina a ser boca de Deus, ó Pai, para pregar aos quatro cantos dessa terra. Me ensina, Senhor Deus, a ser uma atalaia, Senhor Deus, um dispenseiro, um servo do Senhor, ó Pai. Pai querido, Pai amado, que nessa noite, ó Pai, Senhor Deus, abençoar não só essas pessoas que adentraram sobre essa casa, sobre essa igreja, mas eu quero te pedir a tua bênção, a tua proteção sobre os lares deles, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, ó Pai querido, Pai amado, que eles têm orado. Eu não sei qual é os sonhos, mas Senhor Deus, realizar, ó Pai, os sonhos e o projeto dos teus filhos. Pai querido, Pai amado, assim eu te agradeço, ó Pai, com essa rica oportunidade. Mas antes de te agradecer, eu quero te dizer, ó Pai, e eu quero me curvar diante ao Senhor, porque muitos homens, ó Pai, não têm feito isso por causa da multidão, mas por onde eu passo, eu como dispenseiro sinto a tua presença nessa hora. Eu me curvo diante ao Senhor e digo para o Senhor que tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, onipotente, onisciente, onipresente, o El Shaddai, o Adonai, o Elohim, o Emanuel, o Deus conosco, é o Deus que nos conforta, é o Deus que nos lidera, e é esse Deus que eu vim aqui pregar, é esse Deus que eu vim apresentar. E eu creio, Senhor, que teus filhos, ó Pai, a entender o que eles são, ó Pai, uma geração eleita, eles são sacerdotes reais, e eles são filhos do Deus Altíssimo. Pai, eu profetizo que nenhum mal chegue à tenda de nenhum de nós, ó Pai, praga nenhuma, Pai querido, Pai amado, venha chegar até nós. Toda palavra ao contrário eu repreendo, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda palavra ao contrário que foi lançada contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, toda inveja, todo olho grande, seja, ó Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, ó Pai querido, dissipado, ó Pai, e que todo mal venha cair por terra. Dá o livramento, Senhor. Toma, Senhor Deus, ó Pai querido, Pai amado, a vida do pastor Gelson, Pai querido, Pai amado, a vida, Senhor Deus, do pastor Salmos, ó Pai, capacita-nos, ó Pai,
toma a minha vida, a vida da minha esposa, Senhor, que sempre está comigo. Toma, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do irmão Walter, da irmã Priscila, da Helena, do Vicente, ó Pai, do Bernardo, da dona Revina. Toma a vida do irmão Walter, Senhor. Toma a vida dos seus filhos, ó Pai, do Rafael, do Amadeu, ó Pai. Meu Deus, guarda, brinda, livra, Senhor. Gratidão, ó Pai, por este homem, ó Pai, ter percebido, Senhor, esses anos todos, de abrir, ó Pai, o local para te adorar, te glorificar. E muitas pessoas têm passado, ó Pai querido, Pai amado, por este lugar e têm alimentado, porque eu senti a tua presença e sinto a tua presença, ó Pai, neste lugar. Que haja almas, ó Pai, se rendendo aos teus pés, que haja cura neste lugar, que haja libertação nesse lugar, e para que seu nome venha a ser glorificado. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, vem aqui na frente que nós vamos orar por você, e eu passo a palavra para quem é de direito, amém? Pastor Gels. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, leve essa verdade para a tua casa hoje. Espera que vai dar certo. Essa é a verdade principal da vida de José. Se o copeiro tivesse se lembrado de José, ele seria um outro copeiro. Ia ser alguém que ia trabalhar na copa. Mas porque ele se esqueceu, Deus se lembrou no tempo certo, ele se tornou governador. No tempo certo, vai dar certo, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça e reine no coração de todos que aqui estão, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Está encerrado. Muito obrigado por ter vindo. Deus abençoe vocês e até segunda-feira. Quinta-feira continua a campanha lá na igreja Assembleia de Deus, no Vale da Esperança, Ministério Pastor Gelson Lira. Se você puder, esteja lá. Quinta-feira continua a campanha lá na igreja do Pastor Gelson Lira. E segunda-feira que vem, Pastor Suetônio vai estar conosco. Vai ser uma honra recebê-lo. Deus abençoe a todos.